Capítulo 3. Quando Jorge Duroy se encontrou na rua, hesitou acerca do que faria. Tinha vontade de correr, de sonhar, de andar ao acaso a pensar no futuro e a respirar o ar doce da noite. O pensamento, porém, da série de artigos pedida pelo velho Walter perseguia-o. Decidiu ir para casa imediatamente para se pôr ao trabalho. Voltou para trás a grandes passadas, alcançou o boulevard exterior e seguiu-o até à rua Boursault, onde habitava. A sua casa, de 6 andares, estava ocupada por 20 casais burgueses e operários. Sentiu, ao subir a escada, enquanto iluminava com fósforos os degraus sujos por onde se viam bocados de papel, pontas de cigarro, aparas de cozinha, uma lamentável sensação de desgosto e uma pressa de sair dali, de viver como os homens ricos, em casas limpas, com tapetes. Um cheiro pesado de comida, de cêntina e de umidade, um cheiro estagnado de imundície e de paredes velhas, que nenhuma corrente de ar poderia expulsar daquela habitação, enchia-a de alto a baixo. O quarto de Duroy, no quinto andar, dava, como para um abismo profundo, para uma imensa trincheira do caminho de ferro do oeste, justamente por cima da saída do túnel, junto da estação de Batignolles. Jorge abriu a janela e debruçou-se na varanda de ferro enferrujado. Por baixo dele, no fundo do buraco sombrio, 3 luzes vermelhas, imóveis, pareciam olhos de um animal. Mais longe, viam-se outras e ainda outras mais distantes. A todos os momentos, toques de apitos, prolongados ou curtos, surgiam na noite, uns próximos, outros apenas perceptíveis, vindos de longe, do lado de Asnières. Tinham modulações, como apelos de vozes. Um deles aproximava-se, soltando sempre o seu grito lamentoso que crescia de segundo em segundo. Em breve, uma grande luz amarela apareceu a correr com um grande ruído. Duroy viu um longo rosário de vagões absorvido pelo túnel. Depois, disse para si, vamos, ao trabalho. Colocou a luz em cima da mesa. No momento em que se preparava para escrever, lembrou-se de que só tinha em casa um caderno de papel de cartas. Não importava, utilizá-lo-ia, abrindo uma folha a toda a largura. Molhou a pena no tinteiro e escreveu ao alto com a sua mais bonita letra, Recordações de um Caçador de África. Em seguida, procurou o começo da primeira frase.
ficou com a cabeça apoiada na mão, com os olhos no quadrado branco, desdobrado na sua frente. Que ia dizer? Já não se lembrava nada do que contara pouco antes, nem um facto, uma anedota, nada. De súbito, pensou. É preciso que comece pela minha partida. Escreveu então. Era em 1874, por volta de 15 de maio, quando a França, esgotada, descansava após as catástrofes do Ano Terrível. Deteve-se, sem saber como encadear o que se seguiria, o seu embarque, a viagem, as primeiras comoções. Após 10 minutos de reflexão, decidiu deixar para o dia seguinte a página do começo do artigo e fazer, imediatamente, uma descrição de Argel. Traçou no papel, Argel é uma cidade muito branca, sem conseguir dizer outra coisa. Revia, na memória, a cidade clara a descer, como uma cascata de casas atarracadas, desde o alto da colina até ao mar, mas não encontrava uma palavra para exprimir o que tinha visto, o que sentira. Depois de um grande esforço, acrescentou, é habitada em parte por árabes. Atirou com a pena para cima da mesa e levantou-se. Num minúsculo leito de ferro, onde o seu corpo fizera uma cova, viu o seu fato de todos os dias atirado para ali, fatigado, flácido, vazio, triste, como farrapos do necrotério. Em cima de uma cadeira de palhinha, o seu chapéu alto, o seu único chapéu, parecia voltado para receber esmola. As paredes do quarto, forradas de um papel cinzento com raminhos azuis, tinham tantas nódoas como flores, manchas antigas, suspeitas, de que não saberia dizer se eram animais esmagados, sálpicos de azeite, dedadas gordurosas de pomada ou respingos de espuma da bacia projetados durante as lavagens. Tudo respirava a miséria envergonhada, a miséria dos quartos alugados de Paris. Uma exasperação apoderou-se dele contra a pobreza da sua vida. Reconheceu ser preciso deixar aquilo imediatamente, era indispensável, a partir do dia seguinte, acabar com aquela existência miserável.
Apoderou-se dele, subitamente, o ardor do trabalho, voltou a sentar-se à mesa e recomeçou a procurar frases, para contar a fisionomia estranha e encantadora de Argel, essa anticâmara da África misteriosa e profunda, da África dos árabes nómadas e dos negros desconhecidos, da África inexplorada e tentadora, de que mostram por vezes, nos jardins públicos, animais inverossímeis que parecem criados para contos de fadas, as avestruzes, essas galinhas extravagantes, as gazelas, essas cabras divinas, as girafas surpreendentes e grotescas, os camelos graves, os hipopótamos monstruosos, os rinocerontes doentes e os gorilas, esses irmãos terríveis do homem. Sentia, vagamente, os pensamentos acudirem-lhe, talvez os pudesse dizer, mas não podia formular com eles palavras escritas. A sua impotência enervava-o e levantou-se de novo, com as mãos úmidas de suor e o sangue a bater-lhe nas fontes. Os seus olhos caíram em cima da nota da sua lavadeira, levada naquela tarde pelo porteiro, e sentiu-se bruscamente preso de um grande desespero. Toda a sua alegria desapareceu num segundo, com a sua confiança em si e a sua fé no futuro. Estava acabado, não faria nada, não seria nada, sentia-se vazio, incapaz, inútil, condenado. Voltou a debruçar-se à janela, justamente no momento em que um comboio saía do túnel com um ruído súbito e violento. Ia para longe, através dos montes e das planícies a caminho do mar. A lembrança de seus pais entrou no coração de Duroy. Esse comboio iria passar próximo deles, somente a algumas léguas da sua casa. Reviu essa casinha, no alto da encosta, a dominar Rouen e o imenso vale do Sena, à entrada da aldeia de Candeleu. Seus pais tinham um botequinzinho, um retiro, onde os burgueses dos arredores iam almoçar aos domingos, a La Belle Vue. Quiseram fazer do filho alguém e tinham-no mandado para o colégio. Terminados os estudos, sem ter feito o curso secundário, fora para o serviço militar, com a intenção de ser oficial, coronel, general. Desgostoso da vida da tropa, muito antes de completar os seus 5 anos de serviço, sonhara fazer fortuna em Paris. Mal terminara o seu tempo de serviço, fora para lá, a despeito das súplicas do pai e da mãe que, desfeito o seu sonho, queriam conservá-lo a seu lado.
Por sua vez, Jorge confiava no futuro e entrevia o triunfo por meio de acontecimentos, ainda confusos no seu espírito, que saberia provocar e secundar. Tivera, no regimento, os seus êxitos, conquistas fáceis e também aventuras numa sociedade mais elevada, pois seduzir a filha de um recebedor de impostos, que queria deixar a família para o seguir, e a mulher de um procurador judicial, que tentara afogar-se, por desespero, ao sentir-se posta de parte por ele. Os seus camaradas diziam do sargento Duroy: é um espertalhão, um manhoso, um tipo que sabe tirar-se das enrascadas, prometer a si próprio ser espertalhão, manhoso e desenrascado. O seu carácter natural de normando, afinado pela prática cotidiana da vida de guarnição, estimulado pelos exemplos das râzias em África, dos lucros ilícitos, dos negócios suspeitos, e temperado, também, pelas ideias de honra que correm na tropa, pelas bravatas militares, os sentimentos patrióticos, as histórias magnânimas contadas entre sargentos e pela gloriola da profissão, era uma espécie de caixa de três fundos onde havia de tudo. O desejo de triunfar era o que predominava. Jorge pusera-se, sem dar por isso, a devanear, como fazia todas as noites. Imaginava uma aventura de amor magnífica, que o levaria, de um salto, à realização das suas esperanças. Casava com a filha de um banqueiro, ou de um grande senhor, encontrada na rua e conquistada à primeira vista. Despertou-o do devaneio o apito estridente de uma locomotiva, que saía sozinha do túnel, como um coelho da lura, e corria a todo o vapor pelos carris, a caminho do depósito das máquinas para onde ia descansar. Então, refeito pela esperança, confusa e alegre, que dominava sempre o seu espírito, atirou ao acaso um beijo para a noite, um beijo de amor à imagem da mulher que esperava, ou de desejo à fortuna ambicionada. Depois, fechou a janela e começou a despir-se, murmurando: ora, estarei melhor disposto amanhã de manhã. Não tenho o espírito livre esta noite. Talvez, também, tivesse bebido demais. Não se pode trabalhar bem nestas condições. Meteu-se na cama, soprou a luz e adormeceu quase imediatamente. Acordou cedo, como acordamos nos dias de esperanças vivas ou de preocupações, e, ao descer da cama, foi abrir a janela, para absorver uma boa taça de ar fresco, como dizia.
As casas da Rua de Roma, em frente, do outro lado do largo fosso do caminho de ferro, resplendentes na luz do sol matinal, pareciam pintadas de uma claridade branca. Ao longe, à direita, descobrem-se as colinas de Argenteuil, as alturas de Sanois e os moinhos de Orgemont, numa bruma azulada e leve, semelhante a um véuzinho flutuante e transparente que tivesse sido lançado sobre o horizonte. Jorge ficou alguns momentos a contemplar os campos longínquos e murmurou: deve estar lá um rico tempo, num dia como este. Depois, pensou que era preciso pôr-se ao trabalho e imediatamente, e também mandar o filho da porteira, mediante 10 soldos, dizer no escritório que estava doente. Sentou-se à mesa, molhou a pena no tinteiro, apoiou a cabeça nas mãos e procurou reunir ideias. Foi em vão, não lhe acudia nada. No entanto, não desanimou, pensando: ora, não estou habituado. É um ofício que se aprende como todos os ofícios, é preciso que me ajudem ao princípio. Vou procurar Forestier, que me delineará o meu artigo em 10 minutos. Vestiu-se. Quando se encontrou na rua, pensou que era ainda muito cedo para se apresentar em casa do seu amigo que devia dormir até tarde. Por isso, pôs-se a passear devagar, sob as árvores do boulevard exterior. Ainda não eram 9 horas e alcançou o Parque Monceau, muito fresco da umidade das regas. Sentou-se num banco e voltou de novo a sonhar. Na sua frente, um rapaz muito elegante andava de um lado para o outro, sem dúvida à espera de uma mulher. Esta apareceu, de véu, de andar rápido, e, dando-lhe o braço, depois de um breve aperto de mão, afastaram-se. Um tumultuoso apetite de amor entrou no coração de Duroy, mas de amores distintos, perfumados, delicados. Levantou-se e pôs-se a caminho, a pensar em Forestier. Esse tivera sorte. Chegou em frente da sua porta no momento em que o amigo saía. Tu aqui, a esta hora, que me queres? Duroy, contrariado por o encontrar quando o amigo ia a sair, balbuciou. É que, não consigo fazer o meu artigo, sabes, aquele artigo que o Sr. Walter me pediu sobre a Argélia.
Não é muito extraordinário, dado que nunca escrevi. É preciso prática para isso, como para tudo. Habituar-me-ei depressa, tenho a certeza, mas não sei por onde começar. Tenho muitas ideias, tenho-as todas, mas não consigo exprimi-las. Deteve-se hesitante, Forestier sorria com malícia, sei o que isso é. Sim, continuou Duroy, isto deve suceder a toda a gente, no começo. Pois bem, vinha pedir-te que me desses uma ajuda. Em 10 minutos, pôr-me-ás ao corrente, mostrarás o caminho que é preciso seguir. Dar-me-ás uma boa lição de estilo, pois, sem ti, não conseguirei nada. O outro sorria sempre com um ar alegre, bateu no ombro do seu antigo camarada e disse-lhe: vai procurar minha mulher, que te tratará do caso tão bem como eu. Eduquei-a para essas tarefas. Não tenho tempo, esta manhã, sem o que te faria de boa vontade. Durói, intimidado de súbito, hesitava, não ousava. Mas a esta hora, não posso apresentar-me lá em casa. Sim, podes, já está levantada. Encontrá-la-ás no meu escritório, ocupada a pôr em ordem umas notas para mim. O outro recusava-se a subir, não, isso não é possível. Forestier agarrou-o pelos ombros, fê-lo dar meia volta e empurrou-o para a escada. Anda, meu grande Palerma, pois te digo que vás. Não me quererás forçar a trepar os meus 3 andares, para te apresentar e a explicar o teu caso. Duroy decidiu-se. Obrigado, então, vou. Dir-lhe-ei que me obrigaste, que me forçaste, absolutamente, a ir procurá-la. Sim, fica tranquilo que ela não te come. Sobretudo, não esqueças, logo às 3 horas. Oh, fica descansado. Forestier partiu com o seu ar apressado, enquanto Duroy se pôs a subir devagar, degrau a degrau, à procura do que havia de dizer e inquieto pelo acolhimento que teria. O criado abriu-lhe a porta, tinha um avental azul e uma vassoura na mão. O senhor saiu, disse, sem esperar qualquer pergunta.
Pergunte, insistiu Duroy à senhora se me pode receber, previna-a de que venho da parte de seu marido, a quem encontrei na rua. Depois, esperou, o homem voltou, abriu uma porta à direita e anunciou. A senhora espera o senhor. A esposa de Forestier encontrava-se numa poltrona de escritório, num compartimentozinho cujas paredes estavam ocultas por livros bem arrumados em prateleiras negras. As encadernações de tons diferentes, vermelhas, amarelas, roxas e azuis, davam cor e alegria a esse alinhamento monótono de volumes. A dona da casa voltou-se, sempre sorridente, envolta num penteador branco guarnecido de rendas, estendeu-lhe a mão, mostrando o seu braço numa manga muito larga. Já, disse, e, depois, corrigiu, isto não é de modo nenhum uma censura, mas uma simples pergunta. Oh, minha senhora, balbuciou Jorge, não queria subir, mas seu marido, a quem encontrei à porta, forçou-me a isso. Sinto-me de tal maneira envergonhado que não ouso dizer o que me traz. Ela indicou-lhe uma cadeira. Sente-se e fale. Manejava entre dois dedos uma pena de ganso que fazia voltear agilmente. Na sua frente, via-se uma grande folha de papel escrita até meio, interrompida pela chegada do visitante. Tinha um ar muito à vontade diante daquela mesa de trabalho, tal como se mostrara na sua sala, ocupada nas suas tarefas cotidianas. Evalava-se do seu penteador um perfume leve, fresco, de quem acabara de tomar banho. Duroy procurava adivinhar, julgava ver o corpo jovem e alvo, suave e cálido, do cimento envolvido no estofo macio. A dona da casa prosseguiu, ao ver que Jorge não falava, então, diga o que há. Duroy murmurou, hesitante, pois é, mas, na verdade, não ouso, trabalhei, ontem, até tarde, e esta manhã, muito cedo, a ver se fazia o artigo sobre a Argélia que o Sr. Walter me pediu, e não consigo escrever nada com jeito, rasguei todas as tentativas que fiz. Não estou habituado a tal trabalho, e vinha pedir a Forestier que me ajudasse, uma vez, sem exemplo. A senhora Forestier interrompeu-o, a rir de vontade, feliz, alegre e lisonjeada. Meu marido mandou-o ter comigo. É muito gentil isso.
Sim, minha senhora, disse-me até que me tiraria da dificuldade melhor do que ele, por mim, não ousava, não queria, compreende. A dona da casa levantou-se. Vai ser encantador colaborar assim. Estou maravilhada com a sua ideia. Sente-se aqui no meu lugar, pois conhecem a minha letra no jornal. Vamos fazer um artigo, mas um artigo que dará que falar. Jorge sentou-se, pegou na pena, pôs na sua frente uma folha de papel e esperou. A senhora Forestier, de pé, via-o fazer os seus preparativos, depois, foi buscar um cigarro acima da pedra do fogão e acendeu-o. Dizendo, não posso trabalhar sem fumar. Vejamos, que quer contar. Jorge levantou a cabeça, surpreendido. Não sei, pois se vim procurá-la por isso. Sim, retorquiu a dona da casa, arranjar-lhe-ei o artigo. Farei o molho, mas preciso do assunto. Duroy continuava perplexo. Por fim, proferiu, hesitante, desejaria contar a minha viagem desde o princípio. Então, a senhora Forestier sentou-se em frente dele, do outro lado da grande mesa, e disse, fitando-o nos olhos. Muito bem, então conta primeiro, para mim só, percebe, devagar, sem omitir nada, e escolherei o que se deve aproveitar. Jorge não sabia como começar e ela pôs-se a interrogá-lo como faria um padre no confessionário, formulando perguntas precisas, que lhe faziam lembrar pormenores esquecidos, pessoas que encontrara ou figuras simplesmente entrevistas. Depois de o ter obrigado a falar assim durante um breve quarto de hora, interrompeu-o de súbito, agora, podemos começar. Primeiramente, supomos que conta a um amigo as suas impressões, o que lhe permite dizer uma porção de tolices, de fazer observações de toda a ordem, de ser natural e engraçado, se pudermos. Comece. Meu caro Henrique, queres saber o que é a Argélia e vais sabê-lo. Como não tenho nada que fazer na choça de lama seca que me serve de habitação, vou enviar-te uma espécie de diário da minha vida, dia por dia, hora por hora. Será um tanto atrevido, mas também não tens necessidade de o mostrar às senhoras das tuas relações.
A senhora Forestier interrompeu-se para reacender o cigarro que se apagara, imediatamente, o arranhar da pena de ganso no papel deteve-se. Continuemos, disse ela. A Argélia é um grande território francês, na fronteira de países desconhecidos a que chamam o deserto, o Sara, a África Central, etc. Argel é a porta branca e encantadora, desse estranho continente. Em primeiro lugar, para lá chegar não é fácil para todos. Sou, como sabes, um bom calção, pois dou-me os cavalos do coronel, mas pode ser-se excelente cavaleiro e péssimo marinheiro. É o meu caso. Lembras-te do médico Cimbrelas, a quem chamávamos o Dr. Ipeca, quando nos apeteciam umas 24 horas de enfermaria, para descansar, e íamos a doentes. Sentado na sua cadeira, com as grandes pernas abertas nas calças vermelhas, as mãos nos joelhos, os braços a formar ponte, os cotovelos no ar, o doutor rolava os olhos que pareciam marcas de loto, a mordiscar o bigode branco. Recordas-te das suas receitas? Este soldado sofre de um desarranjo do estômago. Deem-lhe o vomitório número 3, segundo a minha fórmula a seguir, 12 horas de descanso e ficará bom. Esse vomitório era soberano e irresistível. Engolia-mo-lo, pois tinha de ser. Depois de termos ingerido a fórmula do Dr. Ipeca, gozávamos de 12 horas de descanso bem ganho. Pois bem, meu caro, para chegar à África é preciso sofrer durante 40 horas, outra espécie de vomitório irresistível, segundo a fórmula da Companhia Transatlântica. A senhora Forestier esfregou as mãos, satisfeita com a sua ideia. Levantou-se e pôs-se a passear de um lado para o outro, depois de ter acendido um cigarro, soprando baforadas de fumo, que saíam, primeiramente, muito direitas pelo buraquinho redondo a meio dos lábios apertados, e depois se alargavam e se dispersavam, deixando no ar nuvens cinzentas, uma espécie de bruma transparente, uma neblina semelhante a uma teia de aranha. Por vezes, com um gesto da mão aberta, afastava as nuvens leves mais persistentes, outras vezes, cortava-as, com um movimento rápido do indicador, e olhava, em seguida, com uma atenção grave, os dois pedaços do imperceptível vapor desaparecerem lentamente.
Duroy, com os olhos erguidos, acompanhava todos os seus gestos, todas as suas atitudes, todos os movimentos do seu corpo e do seu rosto, ocupados com esse brinquedo vago que não lhe desviava o pensamento. A senhora Forestier imaginou depois as peripécias da travessia, fez o retrato dos companheiros de viagem inventados por ela e esboçou uma aventura amorosa com a mulher de um capitão de infantaria que ia juntar-se ao marido. Depois, sentou-se e interrogou Duroy acerca da topografia da Argélia, que desconhecia completamente. Em 10 minutos, ficou a saber tanto como ele e fez um resumo de geografia política e colonial, para pôr o leitor ao corrente e prepará-lo bem para compreender as questões sérias que seriam debatidas nos outros artigos. A seguir, descreveu uma excursão pela província de Orão, a excursão fantasista, a falar, sobretudo, de mulheres, moriscas, judias, espanholas. É isto o que mais interessa, observou. Concluiu com um estágio em saída, no sopé dos Planaltos, e por um enredozinho sentimental entre o sargento Jorge Duroy e uma operária espanhola, empregada numa fábrica de El Adja. Referia os encontros à noite, na montanha pedregosa e nua, enquanto os chacais, as hienas e os cães árabes ladravam, gritavam, uivavam, no meio dos rochedos. Por fim, proferiu, com voz alegre, continua amanhã. Depois, levantando-se. É assim que se escreve um artigo, meu caro senhor. Assine, se faz favor. Duroy hesitava. Então, assine. Jorge pôs-se a rir e escreveu no final da página, Jorge Duroy. A dona da casa continuava a fumar, andando de um lado para o outro. Jorge olhava para ela, sem saber que dizer para lhe agradecer, contente por estar junto dela, cheio de reconhecimento e de uma alegria sensual por aquela intimidade nascente. Parecia-lhe que tudo quanto o rodeava fazia parte dela, tudo, até as paredes cobertas de livros. As cadeiras, os móveis, o ar em que flutuava o cheiro do tabaco, tinham qualquer coisa de especial, de agradável, de doce, de encantador, que provinha dela. Bruscamente, a senhora Forestier perguntou, que pensa da minha amiga, da senhora Marelle? Mas, respondeu surpreendido, acho-a encantadora.
Não é verdade? É sim, evidentemente. Tinha vontade de acrescentar, não tanto como tu, mas não ousou. Se soubesse, continuou ela, como é engraçada, original, inteligente. É uma boêmia, acredite, uma verdadeira boêmia. É por isso que o marido não gosta dela. Só lhe vê os defeitos e não lhe aprecia as qualidades. Duroy ficou surpreendido por saber que a senhora de Marel era casada, no entanto, isso era muito natural. Perguntou, sim, é casada. E que faz o marido? A senhora Forestier ergueu do cimento os ombros e as sobrancelhas, num único movimento cheio de significações incompreensíveis. Oh, é inspector nos caminhos de ferro do norte. Passa 8 dias por mês em Paris. É o que a sua mulher chama o serviço obrigatório, ou ainda, faxina da semana, ou ainda, Semana Santa. Quando a conhecer melhor, verá como é espirituosa e gentil. Vá visitá-la um dia destes. Duroy não pensava em ir-se embora. Parecia-lhe que ia ficar ali sempre, que estava em sua casa. A porta, porém, abriu-se sem ruído e entrou um senhor alto que não fora anunciado. Deteve-se ao ver um homem. A senhora Forestier pareceu contrariada durante um segundo, a seguir disse com a sua voz natural, embora um tom róseo lhe tivesse subido ao rosto e aos ombros. Entre, meu caro. Apresento-lhe um bom camarada de Carlos, o Sr. Jorge Duroy, um futuro jornalista. Depois, com tom indiferente, continuou. O melhor e o mais íntimo dos nossos amigos, o Conde de Valdrec. Os dois homens cumprimentaram-se, fitando-se, e Duroy, imediatamente, dispostos a partir. Nada fizeram para o reter. Balbuciou alguns agradecimentos, apertou a mão estendida da dona da casa, cumprimentou mais uma vez o recém-chegado, que conservava um rosto frio e sério de homem de sociedade, e saiu completamente perturbado como se tivesse acabado de cometer uma tolice. Ao dar por si na rua, sentiu-se triste, pouco à vontade, dominado pela obscura sensação de um violento desgosto.
Caminhava na sua frente e perguntava a si próprio por que o assaltara aquela melancolia súbita. Não encontrava resposta, mas o rosto severo do conde de Valdrec, um tanto avelhentado de cabelo grisalho, o ar tranquilo e insolente de um sujeito muito rico e senhor de si, aparecia-lhe sem cessar. Percebeu ter a chegada daquele desconhecido quebrado o encanto a que o seu coração já se acostumara, dando-lhe uma sensação de frio e desesperança, como uma palavra ouvida, uma miséria entrevista, que qualquer pequena coisa, por vezes, basta para nos dar. Também lhe parecia ter aquele homem, embora sem saber bem porquê, ficado descontente por o encontrar lá. Jorge não tinha que fazer até às 3 horas, ainda não era meio-dia. Levava no bolso 6 francos e 50, iria almoçar ao Duval. Depois deambulou pelo boulevard e, ao baterem as 3 horas, subiu a escadaria reclamo da Vie Française. Os contínuos, sentados num banco, de braços cruzados, esperavam, enquanto por trás de uma mesa de professor o porteiro classificava a correspondência acabada de receber. O cenário era perfeito para impressionar os visitantes. Todos tinham uniforme, linha, atitude, dignidade, elegância, como convinha na antecâmara de um grande jornal. O Sr. Walter, se faz favor, perguntou Duroy. O senhor diretor está em conferência. Se o senhor quer sentar-se um momento, respondeu o contínuo, ao mesmo tempo que indicava a sala de espera já cheia de gente. Encontravam-se lá cavalheiros graves, condecorados, importantes, homens descuidados, de camisa invisível, cujos fraques, fechados até ao pescoço, tinham no peito desenhos de nódoas a lembrarem o traçado dos continentes e dos mares nos mapas geográficos. Três mulheres esperavam, também, misturadas com os homens. Uma delas era bonita, sorridente, bem vestida, com o ar de uma cocote, a sua vizinha, de máscara trágica, cheia de rugas, vestida de maneira severa, tinha em si qualquer coisa de amarrotado, de artificial, que geralmente têm as velhas actrizes, uma espécie de falsa juventude a exibir-se como um perfume de amor ressequido. A terceira mulher estava de luto e conservava-se a um canto com o ar de uma viúva desolada. Duroy pensou que ela ia pedir alguma esmola.
No entanto, não mandavam entrar ninguém e já tinham passado mais de 20 minutos. Então, Duroy teve uma ideia, foi, novamente, procurar o contínuo e disse-lhe, o Sr. Walter marcou-me encontro às 3 horas. Em todo o caso, veja se o meu amigo, o Sr. Forestier, está. Então, fizeram-no seguir por um comprido corredor que o levou a uma grande sala, onde 4 senhores escreviam em volta de uma comprida mesa verde. Forestier, de pé diante do fogão, fumava um cigarro e jogava com um bilboquet. Era muito hábil nesse jogo e acertava sempre na enorme bola de bucho amarelo. E contava, 22, 23, 24, 25. Duroy proferiu, 26. E o amigo levantou os olhos sem cessar o movimento regular do braço, estás aí. Ontem acertei 57 vezes seguidas. Só Sam Putin é mais forte do que eu nisto. Viste o patrão? Não há nada mais cômico do que ver esse velho pingente do Norberto jogar ao bilboquet. Abre a boca como para engolir a bola. Um dos redatores voltou a cabeça para ele. Sabes, Forestier, sei de um que se vende, soberbo, de madeira de jacarandá, pertenceu à rainha de Espanha, segundo dizem. Pedem por ele 60 francos. Não é caro. Onde se encontra isso? Perguntou Forestier. Como falhara no seu 37º golpe, abriu um armário onde Duroy viu uns 20 bilboquets, muito bem arrumados e numerados como peças de uma coleção. Depois de ter colocado o que tinha na mão no lugar habitual, Forestier repetiu. Onde se encontra essa joia? Em casa de um contratador de bilhetes do Vaudeville, respondeu o jornalista. Trago-te a coisa amanhã, se quiseres. Está bem, de acordo. Se é realmente bonito, fico com ele, nunca são demais os bilboquets. Depois, voltando-se para Duroy. Vem daí comigo. Vou introduzir-te no gabinete do patrão, sem o que ficas para aí a criar bolor até às 7 horas da tarde.
Atravessaram a sala de espera, onde as mesmas pessoas continuavam nos mesmos lugares. Assim que Forestier apareceu, a mulher nova e a velha atriz levantaram-se vivamente e dirigiram-se a ele. Levou-as, uma a seguir à outra, para o vão da janela e, embora tivesse o cuidado de falar em voz baixa, Duroy notou que tratava ambas por tu. Depois de terem empurrado duas portas almofadadas, entraram no gabinete do diretor. A conferência, que durava há mais de uma hora, era uma partida de écarte, com alguns daqueles cavalheiros de chapéus de abas direitas que Duroy notara na véspera. O Sr. Walter, com as cartas na mão, jogava com uma atenção concentrada e movimentos cautelosos, enquanto o seu adversário abatia, tirava, manejava, os leves cartões coloridos, com uma leveza, uma habilidade e uma elegância de jogador experimentado. Norberto de Varenne escrevia um artigo, sentado na poltrona directorial. E Jaime Rival, estendido ao comprido num divã, fumava um charuto com os olhos fechados. Sentia-se lá dentro o cheiro dos recintos fechados, do couro dos móveis, de tabaco e de imprensa, o odor especial das salas de redação que conhecem todos os jornalistas. Em cima da mesa de pau preto, com incrustações de cobre, jazia um incrível amontoado de papel, cartas, bilhetes, jornais, revistas, notas de fornecedores, impressos de toda a ordem. Forestier apertou as mãos dos que estavam de pé atrás dos jogadores e sem dizer uma palavra olhou para o jogo, depois, logo que o velho Walter ganhou, apresentou. O meu amigo Duroy. O diretor observou, bruscamente, o rapaz, com um olhar por cima dos vidros dos óculos, e depois perguntou, traz o meu artigo. Calharia bem hoje, ao mesmo tempo que a discussão do caso Morel. Duroy tirou do bolso as folhas de papel dobradas em quatro. Aqui está. O patrão pareceu encantado e disse, sorridente, muito bem, muito bem. É homem de palavra. É preciso rever isto, Forestier. Forestier apressou-se a responder, não vale a pena, Sr. Walter. Fiz a crônica com ele, para lhe ensinar o ofício. Está muito boa.
O diretor, que recebia as cartas, dadas por um senhor alto e magro, um deputado do centro-esquerda, acrescentou com indiferença: então, está bem. Forestier não o deixou começar a sua nova partida e, baixando-se, disse-lhe ao ouvido: lembra-se de que me prometeu admitir Duroy para substituir Marambot. Autoriza que fique nas mesmas condições? Sim, perfeitamente. O jornalista meteu o braço no do amigo e saiu com ele enquanto Walter voltava a jogar. Norberto de Varenne não levantara a cabeça, parecia não ter visto ou reconhecido Duroy. Jaime Rival, pelo contrário, apertara-lhe a mão com um vigor demonstrativo e acentuado de bom camarada com quem se pode contar em caso de necessidade. Atravessaram a sala de espera e, como toda a gente erguesse os olhos, Forestier disse à mais nova das mulheres, bastante alto para ser ouvido pelos outros pacientes: o diretor receberá daqui a pouco. Neste momento, está em conferência com os membros da Comissão do Orçamento. Passou vivamente, com ar importante e apressado, como se fosse redigir com urgência uma nota da mais extrema gravidade. Logo que voltaram à sala da redação, Forestier foi imediatamente buscar o seu bilboquet e voltou a jogar, disse a Duroy, interrompendo as frases para contar os pontos. Virás cá todos os dias às 3 horas e dir-te as diligências e visitas que terás de fazer, quer à tarde, quer à noite ou de manhã. Vou dar-te uma carta de apresentação para o chefe da primeira repartição da prefeitura da polícia. 2, que te porá em contacto com um dos seus subordinados. Arranjar-te-ás com ele para teres todas as notícias importantes. 3, do serviço da prefeitura, as oficiais e as oficiosas, bem entendido. Para qualquer pormenor, dirigir-te-ás a Sam Putin, que está ao corrente de tudo. 4, vê-lo-ás daqui a pouco ou amanhã. É preciso adquirir o costume de tirar nabos da pucara daqueles a quem te disser para procurares. 5, e de entrar em toda a parte, embora as portas estejam fechadas. 6, por isso, receberás 200 francos por mês, fixo, e mais 2 soldos à linha pelos ecos interessantes de qualquer proveniência. 7, e mais 2 soldos à linha igualmente pelos artigos que te encomendarem sobre diversos assuntos. 8. Depois, Forestier só prestou atenção ao seu jogo e continuou a contar lentamente: 9, 10, 11, 12, 13.
Falhou o 14º e praguejou, raios partam o 13, dá-me sempre azar esse estupor. Hei de morrer num dia 13. Um dos redatores, que terminara o seu trabalho, foi por seu turno buscar um bilboquê ao armário. Era um homenzinho que parecia uma criança, embora tivesse 35 anos. Muitos outros jornalistas que tinham entrado foram, um após outro, buscar o brinquedo que lhes pertencia. Em breve, eram 6, lado a lado, encostados à parede, que lançavam para o ar, com um movimento igual e regular, as bolas vermelhas, amarelas ou pretas, segundo a qualidade da madeira. Estabeleceu-se uma competição e 2 redatores que ainda trabalhavam levantaram-se para apreciar as jogadas. Forestier ganhou 11 pontos. Então o homenzinho de aspecto infantil, que tinha perdido, chamou o contínuo e ordenou 9 cervejas. Puseram-se de novo a jogar enquanto esperavam as bebidas. Duroy bebeu um copo de cerveja com os seus novos confrades e, depois, perguntou ao amigo: "Que é preciso fazer?" "Não tenho nada para ti, hoje." "Podes ir para onde quiseres", respondeu o outro. "E o nosso artigo, sairá amanhã?" "Sim, mas não te preocupes com isso, emendarei as provas." "Faz o outro para amanhã e vem cá, às 3 horas, como hoje." Duroy, depois de apertar todas as mãos, sem saber sequer os nomes dos seus possuidores, desceu a bela escadaria, com o coração alegre e o espírito cheio de projetos.